Mudança climática e o aquecimento global sempre são pautas durante a ocorrência de eventos, como, por exemplo, as chuvas em Petrópolis. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Henrique Evers, que é gerente de desenvolvimento urbano da WRI Brasil. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Henrique, sempre há uma guerra de narrativas, né, quando acontecem eventos, desastres climáticos como esse. São resultado das mudanças climáticas, do aquecimento global, ou são eventos que, com o passar dos anos, vão se repetindo em ciclos? Qual é a sua opinião, a sua avaliação em relação a essa guerra de narrativas? Bom, na verdade, sim, são eventos que acontecem com frequência, com alguma regularidade, mas a novidade, e isso sim tem a ver com as mudanças climáticas, é que esses eventos passem a acontecer com maior frequência e com maior intensidade. Então, óbvio que se a gente olhar para a história, e mesmo em Petrópolis a gente tem um caso recente, de 2011, de alguns eventos extremos, na verdade, o fato ocorrido agora, né, a chuva que aconteceu com essa concentração, o último caso visto foi na década de 30. Né? Então, a tendência com as mudanças climáticas que vem se agravando é que esses eventos aconteçam com mais frequência e mais intensidade. E isso, sim, é fruto do impacto que a sociedade vem tendo no clima, com a agenda do carbono e do aumento das mudanças climáticas. Isso vai trazer impactos nas nossas cidades e a gente vem vendo. Agora, o que chamou a atenção foi a chuva, obviamente, muito forte, mas localizada, não é? Ao contrário do que nós tivemos na tragédia da região serrana em 2011. Isso também corrobora um outro fato que pode ser constatado por meio das mudanças climáticas? Ou é um fato que, nesse caso, por ser um local específico, pode ser considerado isolado? Bom, na verdade, tem uma série de fatores, né? Eu acho que quando a gente está em áreas urbanas também, existe toda a questão da urbanização, né? A forma como as nossas cidades se desenvolvem. A gente tem um processo histórico de urbanização que teve sempre a tendência de negar a natureza ou confrontar a natureza como algo que impede o desenvolvimento. Quando hoje a gente fala em uma tendência de a gente passar a integrar a natureza, seja como parte da solução, mas pelo menos como uma parte estruturante de como a gente planeja e pensa as cidades. O que isso quer dizer? Né? Que, no fim, o local onde acontecem esses eventos, eles são, de alguma forma, previsíveis e também podem ser mitigados, né? Os impactos deles a partir do momento que a gente consegue prever onde eles podem acontecer quando ocorrerem eventos como esse, que a gente sabe também que eles acontecem e sabe, por conta das mudanças climáticas, que eles vão acontecer mais e com mais frequência. Então, na verdade, o que precisa ser feito para evitar tragédias como essa é a gente começar a entender também a natureza como uma parte central e uma parte da solução de como a gente constrói as nossas cidades. A própria a conservação dos topos de morro, por exemplo, e também o aumento da permeabilidade do solo são formas da gente conseguir reduzir essa vazão da água quando ocorrem essas chuvas muito intensas e isso reduzir de alguma forma o impacto. Não quer dizer que não vai haver deslizamento, né? Isso vai de alguma forma continuar acontecendo. E também a gente precisa fazer uma gestão de onde estão localizadas essas moradias e outras construções dentro da cidade e conseguir saber com alguma antecedência se essas áreas estão em risco e também, de alguma forma, ou controlar a ocupação dessas áreas ou usar os sistemas de monitoramento e alerta também para evacuar algumas dessas edificações quando for necessário. Isso acontece já com alguma frequência em vários estados, inclusive a tragédia de 2011 em Petrópolis, aí na região serrana do Rio, trouxe um movimento todo para aumentar os sistemas de monitoramento e alerta no Brasil inteiro. Henrique, eu peço para você continuar conosco. Eu vou chamar agora o Rodrigo Viga, nosso repórter, que está lá em Petrópolis e tem agora mais informações sobre os trabalhos e também a procura de sobreviventes após os temporais que continuam acontecendo, né, Viga? Inclusive, após a sua participação, as suas informações, se você também quiser participar da entrevista e tiver alguma pergunta para o Henrique, fique à vontade.
Obrigado, viu, Lívia? Exatamente. A gente continua aqui no Morro da Oficina, no Alto da Serra, região mais castigada. Vai ter que ter uma faixa aqui colocada pelas autoridades, pela Defesa Civil, para que daquela faixa em diante as máquinas possam trabalhar lá em cima. O clima, é claro, é de luta, de muita tristeza. Eu conversei com vários moradores e todos trazem uma história quase que uníssona, unânime, né? De que recolheram, socorreram, ajudaram muitas vítimas parciais, e há também histórias de pessoas que perderam parentes, perderam amigos. E todos dizem que pela quantidade de casas que aqui tinha e também pela quantidade de moradores aqui no Morro da Oficina, muito provavelmente ainda são diversos, vários corpos sob os escombros. Inclusive, na nossa primeira intervenção, a nossa cinegrafista Paula Jéssica e o Eduardo, também nosso cinegrafista, eles mostraram o momento em que 2 corpos tinham sido removidos. Os corpos foram levados um pouco mais ali para frente. Um deles, aparentemente, seria de uma criança. Um clima de comoção muito grande por aqui. Os números oficiais apontam para 136 óbitos, 136. São mais de 200 pessoas desaparecidas, mas esse número ele é impreciso, né? Ele é incerto diante da falta de informações ou informações colhidas com base em relatos de vizinhos e de moradores, e temos aí quase que 1.000 pessoas acolhidas, sejam elas desabrigadas ou desalojadas. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso especialista, porque até o fim do ano passado a discussão era falta de água, né? Falta de chuva, seca, escassez e consequências, implicações para o fornecimento de energia. Agora a gente está tendo excesso de água. Começou na Bahia, depois Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, agora novamente em Minas Gerais. Eu queria saber como é que isso se encaixa, se insere em todo esse debate sobre questões climáticas, e tem se falado muito também sobre o fenômeno Laninha na costa brasileira, conjugando, né, se casando com massas que vêm da Amazônia. Precisava saber como é que tudo isso se insere nesse debate envolvendo mudanças climáticas. Uma excelente pergunta, e acho que se refere justamente a esse ponto que eu estava falando da frequência e da extremidade, de quão intensos são esses eventos. E aí, quando a gente fala nesses eventos climáticos, a gente não está falando só de chuva, né? A gente está falando da chuva, da falta dela, né? Da seca, das ondas de calor, que a gente viu recentemente agora no sul do Brasil e também em Buenos Aires, Montevidéu. Então, tudo isso são, sim, efeitos das mudanças climáticas, são eventos mais intensos e com maior frequência. Então, a gente vai ver cada vez mais, e, bom, a gente vem acompanhando no noticiário todo ano, né? Vão haver chuvas intensas com deslizamentos, vão haver períodos de seca intensa com falta de abastecimento de água, vão haver períodos de calor extremo também, gerando uma série de impactos. Isso é o que a gente chama de agenda dos impactos das mudanças climáticas, e que nas cidades a gente precisa começar a pensar em como se adaptar a elas. A gente segue trabalhando para tentar reduzir as emissões de gases de efeito estufa para que as mudanças climáticas não se agravem, mas os impactos delas já são uma realidade. Isso é uma realidade muito clara nas nossas cidades. A gente está vendo aqui, mas como mesmo foi comentado, ano passado a discussão era de seca, e a gente vê, enfim, se a gente olhar para todas as cidades do Brasil, em algum momento a gente vai estar lidando com algum desses problemas. Isso já é impacto das mudanças climáticas. As cidades precisam se adaptar a isso, e a gente precisa começar a tomar ações concretas também para se adaptar a esses impactos, que vão atingir quase sempre muito mais as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Henrique, quem pergunta agora é o Paulo Pousonoff. Bom dia, Henrique. Bem, a Lívia falou aí, né, numa guerra de narrativas. Eu acho que a gente não está aqui exatamente numa guerra, mas nesse debate eu não estou exatamente ao seu lado, né? Na verdade, eu não gosto dessa explicação das mudanças climáticas, emergências climáticas usadas aí em todas essas tragédias. O que eu vejo aí nisso um bocado de malthusianismo, né? Explicando para a nossa audiência, malthusianismo é aquela ideia de que o ser humano é inviável, é um inimigo, na verdade, do planeta. Então a gente precisa se adaptar a isso e mudar o nosso estilo de vida para que o planeta sobreviva. A minha pergunta para o senhor o senhor não acha que nesse momento, né, de tragédia também não existe um bocado de instrumentalização da culpa no uso, né, dessa ideia das mudanças climáticas, emergências climáticas, como explicação
para essas tragédias, só explicando um pouco melhor, eu tenho a impressão de que essa instrumentalização da culpa acontece da seguinte forma, né? As pessoas, nós que sobrevivemos, de repente pensamos, preciso mudar o meu estilo de vida, preciso de políticas amplas, né? Que a gente sabe que tem uma certa tendência ideológica à esquerda para que essas tragédias não ocorram. Só que a gente sabe que, cientificamente, não está claro, né, que esse tipo de tragédia tem influência aí do homem nessas mudanças climáticas. Não existe um consenso exatamente. Bom, na verdade, eu também discordo de que seja uma guerra de narrativas. Quando a gente busca explicações, e em geral no noticiário também a gente busca culpados e formas de resolver, sempre que acontecem tragédias, né? A gente vai olhar para o clima, para os governantes, para as pessoas que ocuparam aquela região, alguém vai ser culpabilizado. Isso é a forma como a gente costuma abordar os problemas. Eu acredito que os problemas são sempre complexos, né? Então eles têm origens, causas muito variadas. Uma delas é o clima. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como eu estava falando, as questões climáticas, e eu discordo que não haja... Bom, consenso é difícil de atingir, mas eu discordo que não haja um consenso com relação a... Cientificamente, esses eventos eles estão se agravando, eles vão ocorrer, e já estão ocorrendo com maior frequência e maior intensidade, devido ao aquecimento da média global de temperatura. Isso é um fato. Agora, o que a gente pode fazer, o quanto desses impactos são culpa apenas disso, eu tenho certeza que não é culpa apenas disso. Isso é uma parte do problema. Agora, como eu mesmo comentei, a gente precisa adaptar as cidades a esses impactos que vão ocorrer, senão a gente vai continuar vendo 100, 200, 300 pessoas morrendo todos os anos. Obviamente, existem culpas e razões para isso acontecer. Eu destaco algumas delas. Eu acho que o planejamento urbano, a forma de ocupação das cidades é uma delas. As mudanças climáticas que em grande parte estão decorrentes desse modelo de ocupação urbana também são parte desse problema. Para resolver eles, aí também a gente vai ter várias formas de tentar resolver. E a gente pode abordar algumas, né, mas não todas aqui num espaço como esse. Ok, conversamos então com o Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano do WRI Brasil. Obrigada, Henrique, pela entrevista. Bom fim de semana. Muito obrigado. Bom dia para todos.